Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui no nosso 74º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E também com muita satisfação, nós informamos que hoje nós estamos terminando mais uma era bíblica, né? E para você que está descontextualizado, nós estamos fazendo, como você sabe, essa leitura em ordem cronológica e estamos usando como referência a nossa Bíblia em ordem cronológica. E ela faz uma divisão de toda a história da redenção em 10 eras bíblicas. Então nós já passamos a primeira era, que foi a era começos, já passamos pela era da família escolhida, já passamos pela era do nascimento de Israel e agora estamos passando pela era a posse da terra. E hoje, né, com a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do primeiro livro de Samuel, nós estaremos encerrando essa era bíblica sobre a posse da terra. Então, quando Israel ali, ele toma a posse da terra, a divisão ali da terra pelas tribos, enfim. Então, hoje nós estamos fazendo esse encerramento, né? E eu quero agradecer primeiramente ao Senhor e também a você que está com a gente aqui durante toda essa jornada. Nós temos muito ainda o que ler, temos muito ainda o que aprender, né? Mas cada marco ele é importante para cada um de nós, não é mesmo? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento à leitura e vamos encerrar, né, essa era bíblica. E eu te peço que você se inscreva no canal, que você ative ali as notificações clicando no sininho, para que você não perca nenhuma novidade, né? Então, a partir do próximo vídeo, da nossa próxima leitura, nós já estaremos numa nova era bíblica, né, não é mesmo? Então, que você possa continuar com a gente aqui nessa trajetória de aprendizado. Tá bom? Então não deixe, por favor, de se inscrever aqui no canal. Há também um link na descrição do vídeo do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde ali a gente coloca alguns materiais complementares que vão certamente te ajudar, né, nessa jornada de leitura e aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na nossa leitura de encerramento dessa nova era. Vamos lá? Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor mais uma vez nos ajude. Segure em nossa mão e que o teu Espírito nos guie no aprendizado da tua palavra, que os teus segredos sejam a nós descortinados. Que a bênção do Senhor seja sobre nós te pedimos, ajuda a cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que estão conosco engajados nesse projeto. Oramos assim, pedindo que o Senhor possa perdoar a nossa vida, libertar a nossa mente, o nosso coração das preocupações e que estejamos focados para aprendermos mais um pouco sobre a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos seguir aqui para a nossa leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem, né, Eucana, da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, que era o lugar onde estava o tabernáculo, né? E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Só gente boa, os dois. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Lembrando que esse templo do Senhor não é templo. O templo do Senhor aqui era o tabernáculo, tá certo? Então, muito cuidado para você achar que Ana estava orando no templo, né? Então, aqui nem templo tinha, nem Davi, nem Salomão, nem oferta para o templo, nem nada disso. Então, aqui, quando ele fala de templo, ele está falando do tabernáculo que estava montado em Siló, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí, para não dizer que Ana estava ali chorando no templo e tal, para não fazer referência ao templo de Salomão, tá bom? Muito cuidado. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, graças a Deus. Então, queridos, por mais que você esteja passando um momento muito difícil, não deixe de orar, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de falar com Deus, não deixe de fazer como Ana, né? O que que ela fez? Ela falou o seguinte: eu tenho colocado os meus cuidados, a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado diante do Senhor. Eu tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Então, por mais que seja difícil, lembre-se de que Deus ele pode fazer como fez com Ana. E esse versículo 19, ele tem essa expressão linda. E o Senhor se lembrou dela. E o Senhor também vai se lembrar de você. O Senhor também vai se lembrar de mim. O Senhor também vai se lembrar da nossa família. O Senhor, ele vai se lembrar, né? Então Ana, ela fazia isso, ela batia a porta do Senhor e o Senhor vai se lembrar. Tudo tem um tempo, para tudo há um momento certo, que Deus sabe melhor do que nós. Então, às vezes a tribulação está intensa, a luta está intensa, a dificuldade está intensa, mas o Senhor vai se lembrar de você, não que ele tenha esquecido, mas é o momento certo de agir, é o momento certo de Deus operar o milagre, é o momento certo de Deus abrir a porta, é o momento certo. E só o Senhor conhece o momento certo. Então, não desista, esteja aos pés do Senhor. Derrame a sua alma diante do Senhor. Chame a sua família para também derramar a alma junto com você. E assim a bênção do Senhor ela vai ser real na sua vida, tá bom? Então, certamente o Senhor há de se lembrar da tua necessidade. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou.
E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho. E o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que história linda, né? Que história linda. E da mesma forma o Senhor ele quer trazer essa história para a minha vida. Ele quer trazer essa história para a sua vida, né? Então, não importando a dificuldade, não importando a complicação, Deus, ele quer fazer um milagre nascer. Então, e é muito importante também que isso não quer dizer, e isso não me dá subsídios para que eu possa achar que Deus ele vai me dar tudo o que eu quero. Porque Ana pediu, porque Ana queria um filho, então ela pediu um filho, então um varão, e Deus concedeu um filho, Deus concedeu um varão para ela, do jeito que ela pediu. Então, muitas das vezes isso é usado para dizer assim, ó, não importa, e peça ao Senhor que o Senhor vai te dar do jeito que você quer. E nós sabemos que isso não funciona dessa forma. Então, é muito importante que eu não tenha esse entendimento. Não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero, mas da forma que Deus quer, da forma que o Senhor quer. Então, se tiver no projeto dele, ele vai te conceder. Se estiver, né, debaixo ali dos planos do Senhor, ele vai te conceder. Foi isso que aconteceu com Samuel, né? E às vezes eu também não posso entender que Samuel, ele foi o filho único de Ana. Samuel não foi o filho. Ana ainda teve mais filhos. Se não me engano, 5 filhos ainda depois de Samuel. Então Samuel não era o único, né? Não foi. Ana só teve Samuel. Então nada é do jeito que nós queremos. Então você entenda. Até mesmo porque ela pediu um filho e um varão, mas Deus ainda deu para ela depois mais 5 filhos. Mas a grande lição aqui é que Deus é um Deus de milagre, irmãos. Se Deus quiser, ele opera o milagre. Basta uma palavra apenas. Eu lembro até de um louvor aqui que a Cassiana canta, né? Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Quando estavam para prender Jesus, né? Quando eles vão ao Monte das Oliveiras ali para prender Jesus, quando Jesus, ele pergunta quem é Jesus, né? Jesus ele pergunta quem vocês vieram buscar, né? E eles falam, a gente veio aqui buscar Jesus. Ele fala, sou eu. Então a palavra diz que quando Jesus fala, sou eu, aqueles homens caem diante daquela palavra. Essa é a palavra do nosso Deus. Então, por que que você e eu vamos temer a palavra do homem? Por que que você e eu vamos temer uma palavra de desemprego, uma palavra de demissão? Por que que você e eu vamos temer uma palavra de uma doença ruim, de uma doença fatal, ou qualquer doença que seja? Por que que eu e você vamos temer se nós cremos num Deus que tem a última palavra, a palavra que pode reverter qualquer quadro? Por quê? Por que que você e eu vamos dar crédito à palavra do homem, a palavra que vai, a palavra que o vento leva? Por quê? Por que que eu vou temer a palavra do homem em relação ao seu filho, que está longe, que talvez tenham dito para você, ele não vai voltar mais, ele é um caso perdido, nem Deus dá jeito mais, nem Jesus dá mais conta. Então por que nós vamos temer? A última palavra é do Senhor. A última palavra vem de Deus. E se ele quiser, se tiver no plano dele, ele vai cumprir. O milagre vai acontecer. A sentença vai ser revertida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos crer nisso. Crer nisso. Então, foi isso que Deus fez com Ana. Esse é o ensinamento. Não importa a tua necessidade. A última palavra é do Senhor. E ele faz conforme lhe apraz. É do jeito que ele quer. Tá certo? Louvado seja o Senhor, né, pela sua palavra. 1 Samuel capítulo 2. E claro,
né? Depois de receber uma bênção dessa. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos, se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, à sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Que maravilha, né? Esse cântico de Ana, ele é lindo. Esse cântico de Ana, ele é maravilhoso. É o poder de Deus, né? Então, todo o projeto de salvação, ele está contido aqui, nesse cântico. Está tudo aqui, né? É o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, olha só, porque é muito importante a gente dizer isso. Porque muitas das vezes o texto da palavra de Deus, né? E muitas pessoas fazem isso, é pegar o texto para usar em seu benefício próprio. Ou então para querer defender aquilo que ele quer, tá certo? Então, claro, cada um dos irmãos tem toda a liberdade, tem todo o direito de discordar de mim. Isso aí tá tudo bem, tá? É até bom que haja as discussões, os debates, claro, de forma saudável, né? Sem ofender, sem querer dizer que o outro não sabe, ou que eu sou melhor, ou que o outro é melhor, que são superiores, que têm um entendimento superior aos outros, né, que tem uma revelação mágica, uma revelação especial. Mas é muito perigoso quando a gente usa a palavra de Deus em prol de benefícios apenas para esta vida. Então, Ana, ela fala, em seu cântico, ela fala que o Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Isso é uma coisa muito linda. Mas o âmbito e o aspecto espiritual disso, ele é muito mais importante do que o aspecto material, de que você que é pobre, se você servir o Senhor, você vai ficar rico, ou você vai ter bens, você vai ser próspero, Deus vai tirar tudo nessa terra. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque quando o Senhor levanta o pobre do pó, porque nós éramos pecadores miseráveis, nós estávamos longe da presença de Deus. O pecado, ele nos extirpou da presença do Todo-Poderoso. E aí o que restou para o homem? A pobreza espiritual. Estávamos distantes de Deus. Mas através de Jesus, através do seu amor misericordioso, ele nos tira lá do esterco do pecado, lá no esterco da servidão do pecado, e ele nos exalta. Mas ele não nos exalta porque agora nós vamos ter dinheiro, porque nós vamos ser chefes, vamos ser donos de multinacional, dono de um monte de coisa, dono disso, dono daquilo, não. Ele nos exalta porque nós seremos levados para a eternidade. Nós vamos para a glória com o Senhor. Meus irmãos, essa é a exaltação que o servo de Deus precisa querer. Não é ser exaltado nessa terra, não, irmãos. Por favor, por favor, nós não podemos entender dessa forma. Nós vemos os crentes da igreja primitiva, me fala qual deles? Qual dos apóstolos ali foi exaltado?
foi dono de alguma coisa, teve bens, teve posses, teve isso, teve aquilo. É óbvio, não há problema nenhum do servo de Deus enriquecer, né, e nós sabemos disso. O problema não está nisso, a gente sabe que o problema é o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Mas eu não posso ficar vivendo e colocando a Bíblia, pegando a Bíblia e usando-a em função de prosperidade material, de coisas dessa vida, coisas que a traça e a ferrugem vão corroer. Então, ser levantado do pó, do esterco e ser humilhado, é quando nós fomos pegos por Jesus lá na lama, no charco de lodo do pecado, e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa presença. O Senhor nos trouxe, como Ana disse, ele nos fez assentar entre os príncipes para o fazer herdar o trono de glória. É isso que Deus ele tem para nós, irmãos. Não é prosperidade, não. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer por onde. Isso. Se Deus te abençoar, te prosperar grandemente, louvado seja o nome do Senhor, mas nós precisamos parar de ficar ouvindo essa conversinha de que Deus ele vai fazer isso com todo mundo. Precisamos entender isso. Jesus ele quer salvar a nossa alma. O projeto de salvação de Deus é com a nossa alma, é com a nossa vida espiritual. Então nós não podemos ficar nos preocupando e nos agarrando com coisas materiais, com dinheiro, com posses, com carro, com casas, com apartamentos. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Precisamos acordar. O nosso tesouro não está aqui. Nós não somos aqui. Por favor, que nós possamos cantar esse cântico de Ana, porque o Senhor nos livrou do pecado e nos colocou com os príncipes do seu povo, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que está diante do Rei, que está diante do Rei. Então, é isso. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos focar nas coisas dessa vida. Conforme eu falei, precisamos trabalhar, precisamos estudar. Se o Senhor nos prosperar, glória a Deus. Se formos ricos, glória a Deus. Se não formos, glória a Deus. Não podemos colocar isso como objetivo na nossa vida. Lembre-se, a sua alma é mais importante, a sua salvação é mais importante. Lembremos daquilo que Jesus falou, né? Para aquele homem que vivia dissolutamente. Eu preciso construir celeiros maiores para guardar as coisas. O Senhor chama ele de louco, louco. Se esta noite Deus pedir a tua alma, o que você tem preparado vai ser para quem? Vai ser para quem? Verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Então, eram filhos de um sacerdote, mas eles não conheciam o Senhor. Aqui fica mais uma reflexão. Os seus filhos, os meus filhos conhecem o Senhor? Eles estão conhecendo o Senhor? Será que vamos fazer igual os juízes? Lembra lá da declaração lá de Juízes? Eu não me lembro se é capítulo 2, verso 10 ou 3:10. E levantou-se uma geração que não conheceu o Senhor, e nem o que fizera Israel. Será que é essa geração? Será que o seu filho faz parte dessa geração? Será que a minha filha faz parte dessa geração? Então, os filhos de Eli, o sacerdote, onde que morava o sacerdote? Onde é que o sacerdote ficava, irmãos? Ele vivia dentro da casa de Deus. Ele vivia dentro do tabernáculo. Então, isso é um alerta para nós. Às vezes você vive na casa de Deus, faz tudo na casa de Deus. Você chega de manhã, fica lá de manhã, fica de tarde, fica de noite, faz de madrugada, chega para a vigília às 6 horas da tarde, só sai da vigília às 4 horas da manhã. E você vai para a igreja segunda, vai para a igreja terça, vai para a igreja quarta, vai para a igreja quinta, vai para a igreja sexta, sábado, domingo e o 8º dia da semana também. Só vive lá, tudo faz, sobe, desce e vai que vai. Os seus filhos conhecem o Senhor? Será que os nossos filhos estão conhecendo o Senhor? Na sua casa, você tem falado do Senhor para os seus filhos? Você tem orado com seus filhos? Lido a palavra? Estudado a palavra com eles? Não é pegar comida pronta, não. É estudado com eles. Buscado uma experiência pessoal com eles, junto com a família. Isso é muito importante, tá? Essa palavra aqui, ela é fundamental. E eu vou ser muito claro aqui. Tem gente que só vive dentro de igreja, mas falta ser servo do Senhor. Tem gente que só vive dentro de igreja e esquece de educar os seus filhos de forma cristã.
e esquece de dar atenção para sua esposa, esquece de dar atenção para o seu esposo, esquece de dar atenção para os seus pais, mas só vive dentro da igreja. Então, muito cuidado com isso. Então, fica aqui o alerta para você refletir, tá bom? É para você refletir, porque você é que tem que cuidar da sua família, tá? Por favor. A palavra de Deus, não me lembro se é Tito, se é Timóteo, Paulo ele fala assim, que aquele que não cuida dos seus, os da sua família, é pior do que o infiel. Pior do que o infiel, ok? Então, o crentão, a crentona, vive dentro de igreja, vai para lá, vai para cá, faz, acontece, 25 horas lá dentro. Mas esquece de cuidar dos seus familiares. Esse é pior do que o infiel. Então, queridos, vamos despertar, ok? Vamos voltar para a leitura aqui. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, o filho do sacerdote. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, olha só. Mais 5 filhos, né? 3 filhos e 2 filhas. Então, olha só como o Senhor deu a bênção à vida de Ana. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda do Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, assim o Senhor, Deus de Israel, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vens dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa.
e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Então, esse é o juízo para o religioso. Eli era um religioso. Ele era um religioso. O juízo está diante da religião. O juízo está diante do religioso, que esquece do verdadeiro evangelho, que esquece da palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso, para que nós possamos viver a palavra na sua plenitude. Porque senão o juízo vem. Mais cedo ou mais tarde, ele vem. 1 Samuel capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna-te a deitar-te. E foi-se e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse-lhe: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então, essa é a palavra do servo do Senhor. A nossa palavra é falar o que Samuel disse: Senhor, fala. Fala porque o teu servo ouve. Fala porque nós queremos te ouvir, Senhor. Fala porque nós queremos ser dependentes. E o Senhor fala, queridos. O Senhor fala. E o Senhor falou durante toda a história. E até hoje ele fala e nos deixou a sua palavra. Deus fala. Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela fala hoje conosco. Né? Então a nossa posição precisa ser essa. Senhor, fala, porque eu quero te ouvir. Eu não quero ouvir um homem. Eu não quero ouvir o líder religioso. Eu não quero ouvir o que ele acha, o que ele pensa. Porque ele acha
que tem toda a razão. Ele acha que tem toda a revelação, que só dá para ele, que ninguém mais tem. Todo mundo, todo mundo está errado, só ele que está certo. Nada presta, só o que ele dá que é bom. Então eu não quero ouvir o homem, eu não quero ouvir a religião, eu quero ouvir o Senhor. Por isso, queridos, é importante que cada um de nós possamos entender isso, que você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Então vá buscar diante do Senhor. Peça para que Ele fale com você. Busque você as revelações da palavra de Deus. Busque você a direção do Espírito Santo de Deus. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Então isso é muito importante. Verso 15: E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça a outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Esse texto aqui é muito interessante. Eu vou fazer um comentário muito rápido. Nenhuma palavra de Samuel, olha só, nenhuma palavra deixou cair em terra. O que que isso quer dizer, irmãos? Olha só. Nós temos hoje, tá? Hoje, crente que não tem palavra. Crente que é mentiroso. Crente que é sem vergonha. Quer dizer, crente que é mentiroso é um paradoxo, é uma contradição. Porque servo de Deus não conta mentira. Servo de Deus não engana pessoas. Servo de Deus não é trambiqueiro. Servo de Deus não enrola as pessoas. Né? Então nós precisamos atentar para isso. Então a palavra de Samuel não caiu, ou seja, não era desperdiçada. Não é isso? Porque as pessoas, o servo de Deus, ele tem que ter palavra. E a sua palavra é sim, sim, não, não. Você vai poder estar? Vou. Esteja. Você vai poder estar? Não vou. Não esteja. Vou chegar tal hora? Chegue tal hora. Não vou. Não vá. Então nós precisamos, queridos, avivar isso nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas congregações, nas nossas famílias. O crente tem que ter palavra. O cristão tem que ter palavra. Então há um testemunho a dar. Samuel lhe dava esse testemunho. E a gente vê hoje em dia crente mentindo por qualquer coisa. Ele mente no imposto de renda, ele mente no trabalho, ele mente para a esposa, ele mente para os filhos, ele mente para o líder dele, ele mente para o pastor, ele mente para o presbítero, ele mente para todo mundo. A vida dele é uma mentira. Então, Samuel crescia, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Isso também quer dizer que Samuel não estava falando besteira, usando a palavra para falar besteira. Fala mais coisas é, 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 que não se aproveita do que algo que se aproveite. Então nós precisamos falar o necessário. Eu lembro daquelas placas de ônibus, né? Fale o motorista somente o indispensável. Né? E tem crente que fala demais. Tem servo de Deus que fala demais. Então, vamos nos atentar para isso. Verso 20. Olha o resultado dessa postura. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Ele não precisou dizer, ele não precisou fazer propaganda, ele não precisou fazer campanha de marketing, internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, na televisão, em ônibus, em carro, carro de som, outdoor, o que quer que seja. Ele não precisou fazer propaganda. O Senhor confirmou isso através do testemunho dele, através da sua palavra, da sua postura, através da forma de viver daquele menino. Então nós precisamos, queridos, orar por isso nas nossas vidas e praticar isso. Não adianta sermos iguais a Eli. Não adianta sermos iguais a Eli.
E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Olha só quem é que estava com a arca na mão. Os execráveis. Os execráveis. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizavam, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas, junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as suas vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem à grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com elas: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, e nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e do seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Meus irmãos, esse é o resultado, né? O juízo veio. O juízo veio. E o juízo, ele
respinga, não é isso? Em todas as pessoas que estão ao redor. Sempre, sempre. Então, pela falha de Eli, junta seus filhos, também ali atingido sua nora, certamente outras pessoas, mas esse é o resultado. Aqueles homens execráveis estavam com a arca de Deus na mão. E claro, nós falamos isso com muito temor. Nós precisamos observar a conduta daqueles que hoje levam a arca, para que a gente não possa segui-los se eles estiverem sendo execráveis diante de Deus. E nós temos esse direito. Nós temos, cada um de nós. Nós não podemos aceitar uma conduta execrável daqueles que estão como líderes. Não podemos. Daqueles que ministram na casa do Senhor, não podemos. Não podemos aceitar. Não podemos. Claro, precisamos olhar também para nós, precisamos pedir misericórdia ao Senhor, mas nós não podemos aceitar. Quem está ali, quem está à frente, quem está conduzindo um grupo, liderando um grupo, precisa ser referência. Referência. Ele precisa ser irrepreensível. Não é isso que a palavra diz? Porque senão, olha só quantas pessoas morreram. É, meus irmãos, olha só. Pense nisso, tá? E eu vou voltar aqui, eu já vou encerrar. Olha só esse versículo 10. Foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Você sabe por quê? 30.000 homens morreram porque 2 filhos do sacerdote eram execráveis diante de Deus. Agora eu não quero que você pense só nos homens que morreram, não. Agora eu quero que você pense nas famílias desses 30.000 homens. Aí você vai tentar fazer uma conta da quantidade de pessoas que essa conduta desses líderes, daqueles que eram responsáveis por levar a arca, por cuidar da casa do Senhor, por darem o exemplo, porque foram separados por Deus dentre as tribos. Você vai observar que não foi só a vida daqueles homens que morreram, mas das suas famílias. Você vai ter ideia de quantas vidas sofreram por causa daquela má conduta. E aí você pode pensar, mas eu não posso olhar para isso, eu preciso olhar para Jesus. E você tem uma liderança que é execrável, que está distante dos caminhos do Senhor, que está segurando a arca com mãos sujas, podres, porque não fazem aquilo que o Senhor os ordenou fazer, porque não vivem a palavra, porque não vivem a verdade, porque são interesseiros, porque são mentirosos, são avarentos, são enganadores, são falsos profetas. Muito cuidado. Fique atento, porque você tem a luz. Você tem, está aqui, ó, na sua mão, a luz está aqui. Lance luz para que o pecado ele seja revelado. Não, mas eu não posso olhar para isso, porque Deus vai tratar. Deus vai tratar. Mas nós não podemos ser cúmplices. Não podemos ser omissos. Não podemos. Olha só quantas vidas foram prejudicadas, quantas famílias. Imagina os filhos desses 30.000 homens, as esposas desses 30.000 homens. Olha só quantas famílias foram destruídas. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos acordar para a verdade, nós precisamos acordar para a vida. O evangelho é coisa séria. O evangelho de Jesus Cristo é uma coisa séria. Foi preço de sangue vertido. Foi o Filho de Deus. Nós estamos falando do Filho de Deus. Deus, ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso. E muitos estão vituperando o evangelho de Jesus. Assim a gente encerra a leitura de hoje, queridos. Né? Perdoem-nos aqui o vídeo longo, mas alguns comentários eles são muito importantes serem feitos, tá? E eu não vou me calar, eu não vou me calar.
Se for para falar, se vier à minha mente, se eu sentir, não é isso? Se eu entender, né, que é o Espírito Santo está nos movendo a falar, nos fizer lembrar, nós vamos falar. Precisamos falar. Nós precisamos abrir os olhos do povo de Deus. Precisamos abrir os olhos do povo do Senhor. Precisamos acordar para a verdade. Precisamos. Nós estamos no fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos. Nós não podemos ficar brincando de ser crente. Não podemos. Nós precisamos ter uma postura. Nós precisamos ter uma conduta. Nós precisamos ter um testemunho. Nós temos um nome a carregar. E não é o nomezinho da sua igreja, não. Não é o nomezinho da sua denominação, não. Para você ficar usando camiseta, usando boné, usando brochinho, usando caneta, usando o que quer que seja, botando em perfil de Instagram. Não é? Nós carregamos o nome de Jesus Cristo. Nós carregamos o nome que é sobre todo nome. O nome que não há outro. Não há outro nome. Não há outro nome maior, superior, que tenha mais poder. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. É esse nome que você carrega. Mas aí, às vezes, você está preocupado em fazer propaganda da sua igreja. Você está preocupado em fazer propaganda da sua denominação. Você não está nem aí para Jesus. Você não está nem aí para Jesus. Você não está nem para o Evangelho de Jesus. Você não está nem aí para os mandamentos de Jesus. Você está preocupado em fazer propaganda e marketing do seu grupinho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que a cada dia a tua boa mão nos sustente. Como temos aprendido. Te glorificamos por mais essa era bíblica que nós encerramos, Senhor. E nós pedimos que a cada dia o Senhor nos abençoe, nos sustente e nos renove. Muito obrigado, porque temos aprendido muito com o teu Espírito Santo. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor pela leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus ele seja com cada um dos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Coloque aqui nos comentários, né, o versículo, né, nós sempre pedimos isso. Coloque aqui o versículo dessa leitura que mais te marcou. Coloque aqui a lição que você aprendeu, a lição mais importante. Por favor, compartilhe conosco para que a gente possa juntos, no corpo, aprender uns com os outros. Que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua saúde, o seu trabalho, o seu ministério, a sua congregação. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.